tarde, pessoal. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de envelhecimento celular e sobre uma proteína que vem sendo estudada, né, presente nesse processo como uma proteína que pode retardar ou estabelecer uma melhora, né, no processo de envelhecimento, que é a SIRT, a gente chama ela de SIRT1. O processo de envelhecimento ele ocorre em todos os níveis celulares do organismo, tendo as suas particularidades, mas nada mais é do que o resultado da danificação das moléculas, células e tecidos, quais, né, eles gradativamente vão perdendo a sua capacidade de se adaptar e reparar alguns danos. Mas o que são as sirtuínas? Né? O que elas são e por que vão ser importantes nesse processo. As citonas são proteínas que possuem algumas atividades enzimáticas, ou seja, elas catalisam reações químicas dentro da célula. Elas são conhecidas por a capacidade de remover grupos acetil de outras proteínas, um processo chamado desacetilação. E essas modificações ela pode alterar a função da proteína-alvo, afetando assim diversos processos celulares. O envelhecimento ele ocorre na maioria dos casos devido às reações, tais como a exposição das células e de suas organelas a radiações ionizantes, reação não enzimática e também reações enzimáticas que proporcionam redução de O2 e água, como consequentemente produção de espécies reativas ao oxigênio, também chamados de radicais livres. E para combater esses radicais livres, a gente tem, né, os antioxidantes, que, como o próprio nome já diz, são substâncias capazes de inibir essa oxidação das células saudáveis, protegendo as células sadias contra a ação dos radicais livres. O que pode acelerar e ajudar, né, nesse processo de envelhecimento? Ele envolve muitos fatores hormonais, nutricionais, genéticos do próprio metabolismo. Mas, consequentemente, a maioria da causa do envelhecimento é o estresse oxidativo. Por isso, né, a importância dos antioxidantes, né? E só que tem outros processos do cotidiano que fazem com que esse processo acelere, que é o excesso de bebida alcoólica, a exposição à poluição, o uso frequente de cigarro, exposição ao sol sem protetor, né, solar, sem algum tipo de proteção, e também muito se dá a poucas horas de sono, né, poucas horas dormidas. E qual é o papel da Sirtuan no envelhecimento? Ela tem um papel muito importante na regulação da longevidade. Vários estudos em diversos organismos, desde levedura até mamíferos, sugerem que as sirtuínas estão envolvidas na regulação da longevidade. Elas ativam os genes relacionados a reparo do DNA e resistência ao estresse, são alguns dos mecanismos pelos quais as sirtuínas podem promover a longevidade. Tem o metabolismo energético, que as sirtuínas desempenham um papel crucial na regulação do metabolismo energético. Elas ajudam a célula a adaptar-se às condições de baixa energia, e essa adaptação ela pode muito contribuir para a proteção contra doenças relacionadas à idade, como diabetes, doenças cardiovasculares e hoje estudadas também doenças neuro, como Alzheimer e o Parkinson. E também elas também têm um papel fundamental na proteção contra o estresse oxidativo, que o estresse oxidativo é um dos principais fatores que contribuem para o envelhecimento. E as sirtuínas ajudam a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres, ativando assim os antioxidantes. Mas o que é a proteína sirtuin? A ativação da sirtuína ela está sendo explorada como uma forma de retardar o envelhecimento. E aí a gente se pergunta como ela atua, né, no nosso organismo. As sirtuínas elas são ativadas por um cofator chamado NAD+. Os níveis de NAD+, tendem a diminuir
com envelhecimento, o que pode levar a uma diminuição da atividade das sirtuínas. A restrição calórica, por exemplo, ela é conhecida por aumentar os níveis e ativar as sirtuínas. E a SIRT1 pode ser ativada por quem? Pelo resveratrol. Esse é o grande ativador que está presente. Ele tem um consumo adequado, na verdade, dele, de fitoquímicos, como o resveratrol, faz com que a citruína volte a ser ativada no organismo. Ele é um composto polifenólico, ele tem mostrado funcionar como antioxidante, anti-inflamatório, anticâncer e antidiabético. No presente estudo, né, que estão sendo feitos muitos estudos, o objetivo era verificar em um ambiente de estresse em células mononucleares humanas do doador de meia-idade e idosos a existência da mudança de padrão sinalizada nessa proteína. E a descoberta dessas conexões entre sirtuína e envelhecimento, ele lançou uma extensa busca por compostos que podem aumentar a ação delas no organismo. E o resveratrol, um composto natural encontrado em casca de uva, outras frutas, na canela, foi um dos primeiros candidatos e foi implantado e provavelmente com muito entusiasmo promovido na mídia popular. A estrutura resveratrol com SIRT1 mostra que ela pode agir alostericamente, ajudando a fechar domínios de proteínas e promover suas ações. Aqui a gente pode perceber à esquerda que a SIRT1 está ligada ao resveratrol magenta, e aqui a gente tem um exemplo de uma outra sirtuína, que é a SIRT6, que ela está ligada a um análogo, e aqui em vermelho um NAD e um ativador alostérico em amarelo. E como que a gente pode fazer um estudo mais apropriado? Existe hoje diversos sites que nos auxiliam a trabalhar mais perto de cada estrutura. Por exemplo, o The Human Protein Atlas. A gente tem ali as expressões da proteína por tecido, tecido feminino. Ele traz, né, mostrando aonde é a principal ação dessa proteína. Expressão da proteína no tecido masculino também, onde no corpo masculino essa proteína está mais presente. O tipo de célula única, onde a gente encontra, né? Aqui nesse caso, ela se encontra bem aqui, pode ver que o nível é bem mais elevado. E tudo isso nesse site, né? A gente pode ter essas bases, né? As células na medula óssea, né? Onde os níveis são mais elevados. Na localização subcelular, onde que a gente pode ver, né? Que ela tá ativa ou não ativa. Nas interações da proteína com proteína, aqui a gente tem a SIRT1 e ao redor as mais próximas são as que ela interage mais e assim por diante elas vão se afastando, mas todas elas uma tendo uma interação, né, uma com a outra. Todas essas proteínas interagem exclusivamente com a SIRT1. Aqui a gente tem um gráfico, um detalhe, né, mostrando essa interação. A estrutura, a gente pode pegar diversas estruturas, e essa aqui é uma estrutura da proteína em 3D, né, onde em azul ela, quando aparece em azul, né, ela é mais ou menos 100%, ela seria isso, né, é uma estrutura tridimensional computacional. E agora vamos falar um pouquinho das características gerais da SIRT1 que a gente encontra também
no, no site The Humana Protein Atlas. O nome científico dela é NAD Dependent Protein Deceptilase SIRT1. O código da PDB 5BTR, a classificação, organismo onde foi isolada a proteína nos Homo sapiens e construção sintética, né? Então ela não foi só feita em humanos, testada em humanos, mas também em construção sintética. O organismo onde ela foi expressa a proteína e a resolução do cristal PDB. Temos outro site que é o PDB Protein Data Bank, que ele traz algumas outras informações extremamente essenciais, como a estrutura primária da SIRT1, por exemplo, o número de aminoácidos que contém nessa estrutura, 397, a sequência, né? Cada letrinha dessa é a representação de um aminoácido, então essa aqui é a sequência dessa proteína. A estrutura secundária da SIRT1. Quantas cadeias possui a proteína? 3. Quais? A, B e C. Sofreu mutação? Sim. Então, esse quadrinho aqui a gente encontra também nesse site de busca e pesquisa, né? Então, nos mostra tudo bem claro, né? Bem como essa proteína, a sua estrutura, né, secundária. Aí a gente precisa do genoma da proteína. Lá também a gente encontra. Ele está aqui localizado em amarelo, mais ou menos no cromossomo 10. Essa é a localização que ela está no, que ela é encontrada, né, no organismo. A SIRT1, estrutura cristalina da SIRT1 em complexo com Revetrol e hipopetídeo de AMC. Daí aqui a gente tem a estrutura, né? Aqui tem o ligante, né? Dessa estrutura. Aqui diferentes formas de representar ela. É a mesma estrutura, porém ele dá a possibilidade de a gente fazer diversas representações. A gente consegue fazer diversas representações. E aqui aparece bem claramente o ligante da SIRT1, né? Aqui, esse aqui seria o ligante, né, da SIRT1, que está aqui, ele está marcadinho, né? E características gerais dela. No site PubChain, a gente consegue pegar mais a respeito das estruturas, né? Da onde que ela é, com qual ligante que ela se liga, né? Daí tem o nome químico, a fórmula molecular dela, Smiles, o nome trivial, que seria o resveratrol, e PubChem, o número, né, que ela está publicada. Aqui é uma estrutura química em 2D do ligante, que foi aquele que a gente viu no slide anterior, né, que ele estava em laranja. A SIRT1 Reveratrol. Aí aqui tem a estrutura dela, né? Aqui já é um outro site que a gente consegue essa estrutura, que é no Proteins Plus. E nele a gente consegue diversas outras informações que nos ajudam muito a entender o processo, né, dessa proteína. Ele detecta, ó, aqui se a gente pede para ele detectar alguma informação, ele deixa, ó, por exemplo, em amarelo, ele deixou em aberto aonde está a quantidade, a distância, aqui em roxinho, do que a gente pede, né? Da informação que a gente pede. E ele nos traz também os estudos, né? Os estudos de como funciona a absorção, as propriedades físico-químicas, a toxicidade da proteína, aonde ela é mais tóxica, aonde ela pode afetar, se ela pode ou não, né, ser usada, né? E aí surgem alguns alertas, né, da onde que ela pode ser prejudicial. Então esses sites nos trazem esses variados estudos assim. E esse vai ser o link para o vídeo.